Olá, olá, e aí, como é que você tá? Eu sou um entusiasta com relação a esse tema que nós estamos prestes a encerrar, que é sobre gestão do tempo, gestão sobre o tempo, domínio do tempo. Entusiasta porque eu fiz alguns workshops, fiz alguns treinamentos, li alguns livros, assisto algumas lives falando sobre o tema e foi fazendo isso, caminhando nessa direção, que eu comecei a pegar pequenas práticas desse aprendizado e colocar em prática. Na medida que nós nos aproximamos daquilo que nós desejamos, na medida daquilo que nós aproximamos de uma clareza de decisão daquilo que eu preciso investir força, que eu preciso investir energia, que eu preciso me dedicar para resolver e tratar, é inevitável que o que eu irei precisar é desse valor de extrema importância chamado tempo. A forma que eu lido com a minha vida profissional, corporativa, relacional, a forma como eu lido com as pessoas mais próximas, com as pessoas mais distantes, a forma como eu lido com todas essas situações terão influência diretamente na minha realização daquilo que eu ambiciono. Então, as pessoas que eu me sento para conversar, as pessoas que eu me sento para aconselhar, me aconselhar e também aconselhar, porque existem momentos na nossa vida que nós, por uma necessidade de aceitação e aprovação, nós abrimos nosso coração para qualquer pessoa e também doamos o nosso tempo, muitas vezes, para pessoas que estão buscando somente saber a tua opinião. Elas não estão pensando em tomar uma direção. Elas estão pensando em qual a tua opinião. Elas estão querendo saber o que você faria, se você faria igual, se você fazia diferente, ou simplesmente buscando você para conversar, para você poder dar o aval para elas poderem fazer algo, porque você vai ficar na retaguarda. Elivelton, mas isso é normal, ter diálogo, conversar, bater papo. Sim, é normal dialogar, bater papo, conversar, mas a partir do momento que você entra num campo, num momento de decisão, que você terá que tomar decisões para sua vida, que você terá que tomar decisões, inclusive, importantes, sérias, que envolvem você, envolve tua família. Nós vamos ter daqui para o final do ano algumas aulas falando só especificamente sobre família. Porque eu quero trazer para você, porque essa esfera de relacionamento, família, ela se divide em algumas etapas. Ela se divide em alguns grupos. A família, ela se divide em grupos. E a família, ela é uma das maiores consumidoras do nosso tempo. A família, existe um tempo onde ela precisa de um investimento de tempo nosso em mostrar uma direção. Ela existe um tempo, um investimento de tempo para ela caminhar numa direção, e existe um investimento de tempo para que se alcance aquela direção sonhada. E nós vamos falar sobre isso aqui. Eu creio que ainda dentro desse tema de administração de tempo a gente vai falar sobre essa questão dos grupos familiares. Mas enfim, ao longo dos últimos 10 anos, eu trabalhei com pessoas onde, de alguma forma, eu doava o meu tempo de forma social a colaborar e apoiá-las e ajudá-las em uma decisão específica que elas queriam tomar, ou melhor, que elas diziam que queriam tomar, porém, por uma série como é que eu posso dizer, uma série de dificuldades em caminhar naquela direção que ela se propunha a seguir, ela acabava não caminhando naquela direção. E esse tempo, para mim, apesar dele ter sido muito tempo, ele foi muito importante para mim, porque ele foi um aprendizado de administração do tempo na prática.
Porque eu passava muito tempo da minha vida ajudando pessoas, servindo pessoas e sempre estava pouco. Sempre era pouco. As pessoas sempre queriam mais, né? Não só de mim, mas de outros também. E tudo bem servir, tudo bem ajudar, tudo bem apoiar, mas é muito importante também provar do teu próprio resultado e ver também o resultado que os outros estão alcançando. E tudo bem ajudar, e tudo bem servir, desde que eu não seja um peso para quem está me pedindo ajuda, porque se eu busco ajuda para fazer a minha vida mais leve. E se eu busco ajuda para fazer a minha vida mais leve, eu vou proporcionar para aquela pessoa que está me ajudando leveza na vida dela continuar, para que ela continue também fazendo a mesma coisa. Então tem pessoas que acham isso, a esfera religiosa traz muito isso, infelizmente. Nós vivemos numa cultura, nós fomos catequizados dentro de uma cultura de que uma pessoa precisa carregar o peso de uma congregação sozinha. Ela é a única referência para dar direção, para trazer respostas. E isso acabou, não somente isso, mas isso influenciou também em as pessoas não terem a devida clareza de que elas foram feitas, elas foram criadas para terem as suas decepções, para terem fazerem as suas próprias decisões, para se frustrar, para falir, para perder. Mas principalmente diante dessas etapas de processo, ela encontrar em cada um deles o ânimo, a alegria, a disposição do aprendizado, que é o grande segredo, que é a grande chave para uma ótima administração sobre o tempo. A tarefa dessa aula será a seguinte: você vai pegar um caderno, ou se você quiser pode fazer isso no computador também, se você tiver habilidade, e você vai fazer algumas colunas. Eu vou passar para você como você vai fazer isso num rascunho que eu vou te mandar na sequência logo após essa tarefa. Então você vai ter alguns tópicos lá em cima sobre para você listar coisas que você faz ao longo do seu dia, como se fosse uma agenda, tá ok? E você vai escrever o tempo que você se dedica a essas coisas, tá ok? Assim que você receber essa aula, no final dessa aula, eu já vou já vou enviar para você aqui no grupo mesmo esse documento, tá ok? Te espero na próxima aula, beijão no teu coração, e eu espero que essas aulas, esses assuntos que nós estamos falando, estejam fazendo sentido para você, tá ok? Nós vamos continuar um pouco aqui ainda falando sobre a administração do tempo, porque depois nós vamos entrar em identidade, nós vamos entrar em missão, nós vamos entrar em propósito, e aí você vai entender o porquê da importância de eu cuidar do meu tempo e depois entrar nessas outras áreas, tá ok? Um beijão no seu coração.